a administração interna, portanto, toda essa coisa, eles falam nas gorduras do Estado sem saberem muito bem o que é que estão a dizer, porque nós sabemos como é que essa gente aí funciona. Bom, mas de qualquer forma, aí para o seu professor que a acompanha, eu deixaria algo para que ele raciocinasse. Ao longo dos vários anos, nós temos verificado uma criação de inatividade humana, também se pode chamar de desemprego, enfim, técnico, assim. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando eu vou a uma bomba de combustível abastecer o meu carro, quem o abastece sou eu e libertei dali 2 ou 3 postos de trabalho. Quando vou aos Correios tenho lá uma máquina e tiro lá o selo. Quando vou ao banco já não vou ao banco, vou ao multibanco. Quando vou às finanças já não vou às finanças, vou à internet. Portanto, criou-se, com o avanço tecnológico que houve nos últimos tempos, criou-se uma enorme inatividade humana. Essa inatividade humana é, no fundamental, a causa do nosso desemprego. De qualquer forma, não vos quero roubar mais tempo, mas deixava-vos estes 3 pontos. Então, as exportações, a inatividade humana criada ultimamente e então as tais gorduras das pessoas com muitas ideias, não estou a chamar idiotas, né? Que andam por aí. Muito obrigado. Nelson, nós é que agradecemos e pego precisamente num dos pontos que aqui nos lançou para retomar a conversa com o economista João Cerejeira. Ouvimos aqui falar do peso que se dá demasiado às exportações. De facto, nós temos uma economia que neste momento o único pilar de sustentabilidade para que a situação não seja ainda pior são as exportações e isso de todo não chega para sairmos desta situação. Não chega pela seguinte razão. As exportações têm vindo a ter um desempenho muito favorável, muito mais favorável que aquilo que era esperado antes até da crise financeira. Elas, espera-se que em 2014 praticamente representem metade do produto nacional português, face a pouco mais de 25% em 2009. Agora, o problema é o seguinte, o crescimento das exportações dá-se em setores e em empresas que são tecnologicamente avançadas, ou seja, que com uma intensidade de uso de mão de obra bastante baixa. Portanto, nós podemos verificar um aumento das exportações sem que isso corresponda a um aumento do emprego ou do emprego substancial, portanto, um volume significativo de emprego que contraria depois a queda do emprego originada pela queda no consumo privado e no consumo público. Portanto, pensar que o crescimento das exportações vai resolver o principal problema da economia portuguesa, que é efetivamente o desemprego, é pensar de forma errada e, portanto, ter uma fé que não é consubstanciada pelos factos. A título de exemplo, o próprio relatório do Banco de Portugal foca isso. Parte deste aumento das exportações será na exportação de combustíveis, portanto, produtos refinados, que têm origem na produção da Galp. Portanto, isto é uma indústria que exporta um volume muito grande em termos de valor acrescentado já não é tanto assim, mas a componente de emprego associada a esta indústria é uma componente muito pequena. Portanto, efetivamente, o crescimento do emprego em Portugal só vai ser notado quando o consumo privado começar a recuperar. E sobre este assunto... Ou seja, neste cenário, dificilmente vamos sair desta espiral e deste aumento do desemprego. Ou seja, como é que se consegue ter políticas de emprego no meio de uma política de austeridade e de tantos cortes na despesa? A questão principal é que nós não podemos ter todos os agentes económicos a diminuir a sua despesa e depois estar à espera que tenhamos um crescimento das vendas. Portanto, vamos vender para quem? Portanto, até agora, o crescimento tem sido vender para o exterior, mas isso por si só não é suficiente para depois alimentar a atividade económica que grande parte se destina, como é óbvio, ao mercado interno. Portanto, quando os privados deixem a sua despesa, deixem o seu consumo, é necessário que haja um outro agente, que neste caso poderia ser o Estado, que compense essa diminuição do consumo. Eu noto que a balança corrente em Portugal, portanto a balança corrente e de capital, o saldo atualmente é positivo e espera-se que ainda aumente ainda mais, portanto que chegue a valores perto de 5% em 2014. Isto basicamente o que quer dizer é que Portugal consegue poupar, consegue portanto, ter recursos face ao exterior acima daquilo que necessita do exterior.
Portanto, Portugal, nos próximos anos, será contribuinte líquido, portanto, terá excesso de capacidade de financiamento. Isto quer dizer que há alguma margem, do ponto de vista macroeconómico e das contas externas, há alguma margem para aumentar a procura interna. Portanto, não faz sentido haver políticas tão restritivas do consumo interno. Obviamente, o consumo interno aqui está muito dependente das expectativas, como falámos há pouco, e as expectativas aqui têm a ver com a situação política, quer nacional, mas também com as condições externas, têm a ver com a dinâmica do investimento, que mais uma vez a estabilidade e haver elementos de certeza, por exemplo, relativamente à questão fiscal, as empresas não sabem qual vai ser o seu enquadramento fiscal nos próximos anos, fala-se na reforma do RC, mas não sabem em que moldes é que isso vai ser feito. E do ponto de vista externo também temos algumas incertezas, nomeadamente quanto à dinâmica económica na zona euro, que aí vai ter obviamente um efeito também no setor exportador. Portanto, do ponto de vista macro, nós temos condições para alguma expansão da procura interna. E isso aí deveria ser aproveitado. Relativamente à procura por parte do Estado. Aí, obviamente, terá que haver um novo acordo com os nossos credores internacionais, nomeadamente com os representantes da Troika. Portanto, um segundo, nós chamaremos resgate, mas teremos uma transição suave. Exatamente. Portanto, teremos mais tarde ou mais cedo que ter este novo ajustamento. Portanto, mais cortes adicionais nesta fase da economia seriam mais prejudiciais do que benéficos. Vamos continuar a ouvir as opiniões dos nossos telespectadores. Jorge Cabrita está em Portimão, é funcionário público. Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, muito boa tarde. Desde já queria cumprimentar vocês os dois e a audiência do programa. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o grande responsável por esta situação passou a ser o nosso Presidente da República, o professor Cavaco Silva. É preciso não esquecer que ele foi conivente com a queda do anterior governo ao não apoiar a situação do PEC 4 e com a ânsia de poder que o PSD tinha, levou a que, efetivamente, tivéssemos que recorrer à ajuda externa. Ora bem, hoje poderíamos estar numa situação parecida à da Espanha. Acontece que, efetivamente, o PSD entra no governo como nunca nenhum outro no pós-25 de Abril iniciou funções com as contas do país completamente auditadas. Ou seja, era tido na altura o conhecimento efetivo da situação real do país. Acontece que durante 2 anos, o que é que tivemos? Tivemos a austeridade atrás da austeridade, aumento de impostos, desemprego, um primeiro-ministro a desacreditar o país perante os jovens, perante as pessoas, a apelar à imigração. E o que é que nós vemos? Vemos efetivamente uma diminuição forte do consumo e a economia só pode crescer através do consumo porque efetivamente, como o professor que aí está disse há pouco, em termos de exportações, as indústrias são indústrias que têm pouca mão de obra porque estão muito relacionadas com a tecnologia. Portanto, eu acho que esta situação agora de chamar o PS ao diálogo, quando passados 2 anos foi completamente, digamos, posto do lado de qualquer solução política, parece-me absurdo. Acho que isto não vai resultar absolutamente em nada. Vamos chegar ao final sem acordo, porque não estou a ver o PSD, ao fim de 2 anos, entrar numa situação que tem vindo a ser dita, que há a necessidade de acabar com a austeridade, há a necessidade de revermos a questão da nossa dívida, de renegociarmos, porque efetivamente o facto é que nós não podemos pagar face às condições económicas do país. Jorge Cabrita, obrigada pela sua participação na opinião pública, por ter partilhado a sua opinião connosco. Américo Godinho está no Monte da Caparica, está desempregado. Muito boa tarde. Estou sim, muito boa tarde, minha senhora. Quero dar uma boa tarde para a senhora e para o seu professor que está aí também. O caso é o seguinte, eu tenho acompanhado isto, o que eu estou a dizer é que não vai haver partido nenhum que consiga dar a volta a isto, porque não há, o governo está descontrolado,
porque mesmo seja o partido, mesmo com a boa vontade, porque a política que se está a usar é uma política destrutiva. Não há médias empresas, não há pequenas empresas, acabaram com tudo, não há empregos para ninguém, os centros de emprego estão, do lugar de não ajudam ninguém a encontrar emprego, eles oferecem, obrigam as pessoas a tirar cursos, não é assim? As pessoas precisam de trabalho, precisam ganhar. A nossa economia não existe, as nossas finanças também não existem, não há ministro de finanças, nenhum consiga dar a volta a isso, porque afinal nós não temos dinheiro, nós estamos dependentes da União Europeia, do Banco Central, e não podemos viver de ilusões. É preciso, nem o Sr. Presidente da República, ele deu 3 hipóteses, e no Sr. Presidente da República também está perdido toda esta coisa, porque não há organização, é preciso orientar as coisas, e nós não podemos pensar nos mercados lá fora, nós temos que pensar primeiro no nosso país e depois ir para fora. Então tem que haver uma organização bastante muito grande, e por isso nós temos que na realidade ver que o nosso país está de rastro, não há empregos para ninguém, não há nada para ninguém, como costuma dizer, e tem-se vindo aí tanta gente a discutir, mas não vai a lado nenhum. Tem-se dito muitas coisas boas, homens e mulheres têm falado de coisas muito boas, mas eu digo uma coisa, o governo, seja qual for a PS, seja qual for qual um, não há, quando eles dizem uma coisa, se eles não cumprirem isso, não vão conseguir chegar a lado nenhum. E nós temos fica clara essa sua opinião, Américo. Obrigada por ter participado. Peço desculpa, mas temos de avançar, porque ainda temos alguns telespectadores para ouvir. Continuamos a ouvir também mais uma telespectadora que está desempregada, Susana Pereira, liga-nos da Póvoa de Santo Adrião. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Olá, muito obrigada tarde. por participar no vosso programa. É o seguinte, eu não estou desempregada, eu trabalho em extras, empregada de mesa. E então é assim, eu acho que isto tudo está mal para nós portugueses, mas os nossos governos é que deviam ganhar um ordenado mínimo de 400 e tal euros e chegarem ao fim do mês terem que pagar renda, água, luz, gás e bens alimentares para os filhos, que era para eles nos darem valor ao que nós estamos a passar. É assim, eu sou empregada de mesa, este ano está muito complicado à vista do ano passado. Porquê? Porque chegamos aos hotéis ou em serviços de catering e em questão estão estrangeiros, como brasileiros, ucranianos, a ganhar a 2,5 euros e a 3, enquanto nós portugueses estamos a ganhar 5 euros hora. Que isso antigamente ganhávamos a 10, pelo menos, ou a 9 euros a hora. E depois é assim, os nossos primeiros ministros e partidos e não sei o quê, vão aos nossos eventos, cheios de guarda-costas, comem tudo do bom e do melhor, e quem é que paga isso tudo? Somos nós, com os nossos descontos, porque eles não passam pelo que a gente está a passar. Eles têm carros de borla, têm gasolina, têm rendas pagas, têm águas pagas, têm tudo, escolas dos filhos, têm tudo do bom e do melhor. Eles haviam de ter um ordenado baixo, como o nosso, que era para nos darem mais valor. Como agora vem a escola, o ano passado gastei 328 euros nos livros escolares para a minha filha. Fiquei com os livros todos novos na gaveta, que nem 5 páginas em cada livro utilizaram. Era só. Fica registada a sua indignação também, Susana. Obrigada por ter participado. Fátima Sousa, liga-nos de Barcelos. Está também desempregada. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. Hoje parece que é a vez dos desempregados. Boa tarde. Queria cumprimentá-la assim, cumprimentar também o professor da Universidade do Minho. Ainda bem que chamam representantes do Norte para ouvi-los também sobre o estado da situação. Concordo inteiramente com a questão que frisou relativamente à necessidade de apostar na subida do poder de compra, porque isto, sem as pessoas conseguirem, obviamente que a economia também não melhora. Queria apenas dizer que se calhar havia necessidade dos portugueses terem a percepção da chamada luz ao fundo do túnel, porque neste momento encontramos num estado em que não temos qualquer tipo de esperança. Dá-me ideia que estamos todos um bocadinho... enfim, ou seja, Fátima está pessimista em relação ao futuro da economia nacional? Não tenho uma visão tão pessimista quanto algumas pessoas que ouço falar que culpam A, B ou C. Eu acho que aqui a culpa não interessa nesta altura. Não foi um ou outro que colocou o país nesse estado. Eu acho que foi um conjunto de pessoas que enfim, não foram as melhores para exercer os cargos. Só queria deixar aqui um lamento, é que eu ouço e não estou aqui a dizer que os funcionários públicos não tenham, de alguma forma, sido muito penalizados nos últimos tempos, mas
O setor privado também é. Eu não ouço tantas pessoas do setor privado que nunca tiveram tantos privilégios como a função pública teve. E todos conhecemos a realidade que os funcionários públicos sempre foram privilegiados em todos os aspectos em relação ao setor privado e sinceramente não entendo nem aceito que ouça críticas do setor público, porque também se calhar é bom que haja um retirar de regalias para que o setor privado também possa beneficiar um pouco daquilo que o setor público beneficiou durante muito tempo. E portanto eu acho que nós temos possibilidades, nós somos um país de lutadores e acho que temos boas possibilidades e vamos torcer, deixando de lado as questões partidárias, vamos torcer para que haja um bom entendimento entre os partidos que agora discutem o tal projeto de salvação nacional para que Portugal, enfim, possa fazer a sua caminhada e que isto termine de uma forma positiva para todos. Muito obrigada. E fica registado.